E quando a gente foca na estrutura, a gente não faz o trabalho de videira. A estrutura, ela é necessária. Você já imaginou se você estivesse entrando na igreja aqui e o chão estivesse todo cheio de areia, os bancos estivessem todo empoeirados, e aí você tivesse que, já imaginou, tudo sujo, daí você coloca uns paninhos ali na frente, o irmão chega, quando você chega, pega o paninho, vem para o banco e pendura lá e senta. Você ia gostar? Então a estrutura, ela tem importância, né? Mas ela não é tudo. Porque não adianta ter uma igreja linda, com os bancos acolchoados, ar-condicionado, um som de primeira, para fazer como alguns aí que tem tudo isso, e aí chega lá, o cara lê um versículo e começa a contar a história e não prega a palavra. Qual resultado tem? Tem toda a estrutura, mas não tem palavra de Deus. Tem algum resultado? É igualmente hoje em dia tem muitas músicas por aí, são lindas, o pessoal chora, mas não tem palavra de Deus, ensina errado a palavra de Deus, não serve de nada a estrutura sem isso. E as pessoas têm focado muito nisso porque é mais evidente. Eu, na minha vida cristã, já vi muitos, principalmente ex-cantores, o pessoal cantava fora, daí se convertia. Quando o cara chegava, ele já chegava querendo fazer música para a igreja, e era cada uma música terrível que saía, porque o cara chegava, não tinha conhecimento nenhum de Deus, e aí queria escrever música sobre Deus. Tem alguns que eu lembro até hoje que o pessoal eternizou as músicas, porque não prestava para a igreja, mas as músicas eram excelentes para você fazer um encontro de casais, o sujeito cantar de casamento, esse negócio tudo, porque não falava de Deus, mas falava do amor o tempo todo, porque era aquilo que ele estava acostumado. Por que o trabalho de treliça predomina sobre de videira? Filipenses 3, quem pode ler para nós aí, o versículo 2. Qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei parecida. Até aí, o versículo 2 ele fala: acautelai-vos dos cães. Já reparou que de vez em quando eles usam o termo cães, né? O versículo 2 da Marinha bem simples também. Aqui, ó, cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o que insistem em quê? Em cortar o Quando ele usa a palavra cães, diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo gosta de cachorro, né? Cachorrinho bonitinho, a lei e tal. Os judeus, eles não gostavam de cachorro. Pensa num bicho que eles detestavam, era cachorro. Quando ele fala cães, ele está falando das pessoas que têm, como é que a gente pode falar? Ânimo duvidoso. Porque uma coisa que há sempre a evidência na palavra a respeito dos cachorros, quando ele fala de cães, ele vai lembrar de uma coisa: o cão era considerado imundo em Israel. Por quê? Porque o cachorro, e aí quem tem o estômago fraco aí tampa os ouvidos. O cachorro, se ele passa mal, ele bota os borros para fora. Depois do tempo ele roda, ele volta lá e come tudo de novo. Então o cachorro, ele volta para aquilo que ele já desprezou. Então ele volta para o refúgio. E se deixar ele come até o refúgio, se ele não tiver outra coisa. Então por isso Israel, o cachorro era desprezado. Quando ele falava dos cães, ele estava falando das pessoas que iam e voltavam, porque ele está falando da circuncisão. Eram pessoas que tinham abandonado o judaísmo, se convertido ao cristianismo, mas agora no cristianismo eles falaram: não, lá no judaísmo a gente tinha a circuncisão, a gente tinha os sacrifícios, a gente tinha o templo, agora aqui não tem nada. A gente não pode nem fazer uma representação aqui de Deus, está tudo errado. Aí não tem um profeta para falar Moisés, não tem ninguém, só tem esses apóstolos que estão aí. Só tem esses apóstolos que estão aí, e eles nem deixam a gente tratar eles assim. Os caras ficam aí, quando chega, dorme no chão,
Porque a história dos apóstolos era assim. Você vai procurar Pedro, Paulo, olha Paulo. O que era a vida de Paulo? O sujeito chegava lá, estava viajando e encontrava Paulo lá na feira vendendo tênis, para poder depois pregar o evangelho. Quando Paulo estava em Listra, o pessoal achou que ele era um Deus, foram tentar oferecer sacrifício. Ele disse: não faz isso não, eu sou homem igual a vocês. Então ele dizia: não tem pompa nenhuma esse cristianismo. Ele chegava e voltava para o judaísmo e dizia: não, a gente tem que circuncidar também. Não, tem que circuncidar também. Tem que fazer não sei o quê. Então por isso que ele está falando: acautelai-vos dos cães. É aquele que veio para a igreja, aí depois quer voltar e pegar os costumes de fora da igreja e trazer para dentro. Hoje em dia quantas pessoas não tem assim? A pessoa, converte, estou na igreja agora, depois fica querendo trazer os costumes que tinha antes de conhecer a Cristo para dentro do corpo de Cristo. Esse que a Bíblia classifica aqui, chama de cães, é aqueles que voltam atrás, voltam no refúgio. Por isso que ele fala: acautelai-vos da falsa circuncisão. Era gente que tinha o ritual, mas do ritual eles não faziam aquilo que realmente importava, porque a circuncisão verdadeira ela era um sinal de Deus, mas a falsa era aquele que imitava na carne, mas não vivia no corpo, ele não vivia no sangue, não vivia no espírito. Ele circuncidava a carne do prepúcio, mas ele não tinha a fé de saber que aquilo era um sinal de Deus. Ele simplesmente queria manter o sinal externo. Então por isso ele vai dizer: cuidado com as pessoas que voltam atrás nessas coisas. E aí no versículo 5 ele vai falar de quem era ele, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Isso é evidência para o judeu. Daí Paulo vai dizer: para nós não pode ser evidência. Por quê? Porque o trabalho treliça ele não pode ser mais evidente que o trabalho de videiro. Quantas vezes a gente não vê isso hoje? As pessoas aí anunciando: vem o fulano que fez isso, fez aquilo, e é pregador que... Esses dias tem um anúncio que fala assim: morreu e ressuscitou e fez não sei o que, era tanta coisa que eu digo: esse cara existe mesmo? Hebreu de hebreus, é porque tinha judeus que eles eram judeus tipo assim, só o pai era judeu e ele foi criado como não judeu e depois ele vinha para dentro do judaísmo. Então ele tinha o sangue, depois ele começava a prática. Quando ele fala hebreu de hebreus, ele fala que ele já nasceu num lar hebreu, foi criado como hebreu desde criança. Tanto é que ele fala que ao 8º dia já foi circuncidado. Então é como se não tivesse saído da nação de Israel, né? Já nasceu ali no meio daquele negócio, né? Para nós hoje, às vezes as pessoas que dizem: não, eu já sou crente há não sei quantos milhões de anos, é que eu já fiz isso, aquilo. É isso que ele está falando. Ele considera tudo como perda por causa de Cristo, né? E aí é o que nós vamos ver. A gente não pode olhar e atentar para a evidência, porque a evidência vai levar para a gente para um trabalho estrutural e não um trabalho real, que é frutificar. Por que a igreja não está frutificando hoje? Porque hoje em dia o trabalho de treliça ele predomina sobre o de videira, porque ele é mais evidente. Quando a gente chega na igreja, a gente busca o quê? Eu quero servir a Deus. O que é que a gente quer? O que é que a gente busca para servir a Deus na igreja? Quais são os lugares, quais são os ministérios para se servir a Deus? As pessoas querem ir para o louvor, eles querem ser um professor, eles querem fazer liturgia, eles querem ir para frente. Quem é que quer servir a Deus e fala assim: eu quero servir a Deus, onde é que tem uma vassoura aqui? Deixa eu varrer a igreja. Quem é que fala: eu quero servir a Deus, e aí no meio de semana ele vai pegar a chave e vir na igreja para ver o que é que tem que não está funcionando, para poder estar funcionando no outro domingo. A gente procura aquilo que está na frente, aquilo que está em evidência. E às vezes quando a gente faz aquilo que está escondido, a gente faz escondido, e aí depois vai lá na frente e fala: tem que ir lá na frente para falar: o irmão fulano fez isso aqui, o irmão fulano consertou isso e aquilo. Daí a pessoa fica toda cheia, né? Por quê? Porque a gente busca evidência. E aí tudo isso que eu falei aqui é tudo trabalho de treliça, é tudo estrutura. Por quê? Porque a estrutura uma hora você mostra. A estrutura ela aparece no relatório no final do ano, né? Então aqueles relatórios que a gente lê é importante para mostrar os trabalhos, mas tudo isso é trabalho de treliça.
Relatório de sociedades internas. Todo trabalho é trabalho de treliça. Não tem trabalho de videira para aparecer no relatório. Porque no relatório, quando você prega o evangelho para alguém, que ele se converte, no relatório ele vai aparecer a profissão de fé, o batismo da pessoa. No relatório ele vai aparecer mais um membro que entrou para a sociedade. Ele não aparece o trabalho de videira para poder frutificar aquela pessoa. Ele vai mostrar só estrutura. Relatório nenhum mostra o trabalho que realmente importa. E às vezes é por isso que a gente tem trabalhado tanto, a gente tem corrido atrás, porque não vamos fazer, porque aí no final do ano a gente tem que colocar no relatório. Por quê? É evidente. Então, a turma de Jeová, igual lá, porque grande parte desse trabalho, né? Porque a casa vai falar. Não, o trabalho deles todinho é como se fosse trabalho de treliça. Porque você fica, às vezes a gente fica, olha os testemunhos de Jeová, debaixo do sol quente, estão aí batendo de porta em porta para poder falar o que eles acreditam. Irmãos, não se engane, aquele trabalho ali não é por amor ao que eles acreditam, não. Aquele trabalho é por medo de não conseguir uma vaguinha para entrar no céu. Porque eles têm uma tabelinha que eles anotam cada visita que eles fazem. E se ele não tem um número de visitas, se ele não está na média, se ele fica para trás, ele perde a chance. Ali é como se fosse um vestibular, cada ponto é anotado. E ele tem que ter uma pontuação para poder garantir, porque não é garantir o céu, não. Porque a Nova Jerusalém para ele já está fechado o número. Ele não tem mais chance de entrar lá, não. Já foi fechado na década de 70. Aquilo ali é para poder garantir um lugarzinho aqui na terra que vai estar em contato com os de lá de cima. Se não chegar na pontuação, nem aqui vai ser destruído com o capeta. É fuga da destruição. Pô, é trabalho de evidência, treliça. Tem que colocar ali, ó. Ele não está importando o que ele está falando. Por isso que às vezes, se você é alguém que briga, se você é alguém que consegue rebater o que eles falam, eles ainda assim visitam você, só que eles não tocam no assunto. Eles ficam ali, eles dão enrolada para cá, deixam o folheto com você e vai embora. Por quê? Porque eles precisam contar a visita no caderninho. É a evidência. Terceiro lugar, trabalho de treliça domina sobre o trabalho de videira, porque só o tema primeiro. São três linhas, viu? Aí. A velha estrutura, ela sempre vai lutar para manter o status quo. A estrutura antiga, ela sempre vai lutar para manter. Eu usei o termo aí para poder encurtar o negócio, senão eu tinha que colocar mais 2 linhas aí para terminar a frase, viu? A estrutura da igreja, ela sempre vai lutar para manter a estrutura. A estrutura, ela não aceita ser diminuída. A estrutura, ela não aceita ser mudada. Ela vai sempre lutar para manter aquele mesmo status.